Pai do Senhor, irmãos apacentar e todos aqueles que estão assistindo agora esse vídeo. Segunda-feira, dia de flashback, selecionei uma pregação de Deus para a tua vida. Aconteceu lá na igreja, um tempo atrás, fortíssima. Não deixe assistir até o final, tá? Deus te abençoe e vamos orar. Senhor, eu te glorifico pela oportunidade de estarmos aqui, revendo uma palavra poderosa. Muitos não assistiram e vão ter a oportunidade de assistir agora. Que teu Espírito Santo fale com eles e derrame das suas bênçãos sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, não deixe de também estar ofertando, dizimando na casa do Senhor no final, tá? Vai estar no rodapé aí as contas da igreja. Abençoe essa obra em nome de Jesus, tudo bem? E até amanhã, se Deus quiser. Neemias capítulo 1, verso 2. E tu sabe, né, Glei? Quando tu para de tocar, eu paro de falar, tá? Pronto. No verso 2, pastor, no verso 2. Que diz? Todo mundo encontrou? Está na Bíblia, Neemias. Quem tem mais de 30 anos de crente, viu, Marcos? Tem que encontrar rápido. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhe pelos judeus que havia voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles então me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. No verso 4 diz: e tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Deus, que tu possa falar conosco hoje. Uma palavra simples, porém que seja edificante, como uma espada possa cortar, tanto lá como cá. Que cure, que liberte, que restaure, que levante, mas que ao final deste culto possamos ver vidas alimentadas pela tua palavra. É que eu te peço hoje em nome de Jesus. Esses dias eu tenho observado algo que tem me dado o desejo de falar sobre o assunto. Como lidamos com os momentos difíceis? Eu sei que a maioria daqui não passa momentos difíceis. Acredito que essa palavra deve ser para um ou para dois hoje na igreja, mas os demais que aprendam e repassem para outros irmãos. Porque com certeza a maioria de nós estamos aqui, só passamos por vitórias e por grandes bênçãos. Ah, pastor, bom seria se fosse verdade. Na realidade, boa parte de nós estamos, ou até mesmo hoje, recebemos notícias ruins, no qual nossas emoções não estão preparadas para administrá-las. E hoje eu senti o desejo, como pastor de vocês, de falar um pouco sobre esse assunto, tirando da história de um homem chamado Neemias algumas lições importantes para sabermos como lidar com adversidades. Lidar com elas, não evitá-las, porque na realidade elas são inevitáveis. As diversidades da vida acontecem conosco de forma inevitável. Apóstolo Paulo nos diz e nos garante que o dia mal vem, e o que devemos fazer é nos preparar para ele. Não há fórmula mágica para que você evite guerra, não há fórmulas mágicas para que você evite crises ou até mesmo contendas. Elas acontecem, elas vêm e vão. Uma palavra fala que o sol está para todos, o bem e o mal está para todos. Não é porque você é mais espiritual ou menos espiritual, quer dizer que você não vai receber ou vai estar sobre uma luta ou uma adversidade. Nós por muitos anos dentro da igreja, nós associamos as lutas ao pecado, dizendo: se tu estás passando por luta, vigia, irmão, tem algum problema aí. E apontávamos os dedos para os irmãos, até parece que existe algum santo. A Bíblia fala uma coisa verdadeira: todos
pecaram, estão destruídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Na verdade, a minha intenção aqui não é te dizer por que existe a adversidade. Ela existe porque existe. Diz para o teu irmão ao teu lado, pelo menos uma vez só: a adversidade existe. Fazer o quê? E agora? Agora é saber lidar com ela. Por muito tempo as igrejas têm pregado como você se torna um vencedor, como você se torna um grande, tem poder para romper, para vencer, para ter sucesso na vida. E as igrejas se tornaram coach. Não tenho nada contra. Eu acho que tem a sua pegada, ou a sua, vamos dizer assim, um privilégio de aprender alguma coisa sobre isso, mas não é o momento. Aqui é para aprender a palavra, irmão. E dentro da palavra, nós não aprendemos como ter sucesso, nós aprendemos como lidar com guerras, com lutas. Porque sucesso vamos ter quando chegar na glória. Porque que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem separado para mim e para você, irmão. Então, não fica preocupado como você vai ter sucesso na terra, porque tudo que receber de bem aqui na terra foi Deus que deu, então não depende de você, só depende dele. Se você tem o emprego que tem, foi Deus que te deu. Se você tem a família que tem, foi Deus que te deu. Se está na igreja que tem, foi Deus que te deu. Então, meu irmão, deixa de pesquisar como você vai ser uma pessoa massa, um vencedor, porque nessa terra nós somos mais que vencedores por Cristo e não pelo homem. Então eu aprendi muito cedo que se eu tenho sucesso não foi porque eu sou o cara. Se eu tenho sucesso é porque Deus me fez assim. Essa história é contada sob a perspectiva de um homem chamado Neemias, num tempo em que o cativeiro do povo de Israel está acabando e alguns estão voltando para Jerusalém. Neemias, ele se encontra com um ofício, ele está na casa do rei, e não do rei de Israel. Quem lembra a irmã Fabiana Pim, que já está quase terminando o seminário? É onde mesmo? Qual é o rei? Artaxerxes. E é de onde esse rei? Pastor, não tenho ideia onde é que veio esse rei, mas tudo bem, está na Bíblia. E a Bíblia conta que esse homem chamado Neemias, ele tem uma profissão interessante, ele é copeiro. Digo-me, copeiro. Mas por mais seja copeiro, e alguns possam pensar, ele é copeiro do rei, então uma vida boa de fato tinha. Ele comia a comida do rei, ele bebia a bebida do rei, ele vivia no palácio. A vida dele era relativamente boa, a não ser quando alguém tentava sabotar a comida do rei, e ele, como comia primeiro, ele seria o primeiro a morrer. Mas fora isso, a vida desse homem era uma vida tranquila. Por mais estivesse em cativeiro, ele tinha uma vida relativamente boa. Diga comigo, uma vida boa. E de repente ele caça problema para ele, porque a Bíblia fala que chegando aqueles parentes, aqueles amigos, aqueles que vinham ali de Jerusalém, ele perguntou: como vai? E ou pergunta que a gente muitas vezes não deve fazer: como é que vai? Tá tudo bem? E a pessoa que você próximo de você vai dizer: vai tudo mal. E você começa a receber notícias ruins, e essas notícias te afetam. Quantas vezes nós estamos bem, numa boa, aí você vai para a casa da sua família, e chegando lá na casa dos teus pais, na casa dos teus irmãos, e pergunta: e aí, vai tudo bem? Ainda bem que você chegou aqui. Você não sabe o que nos aconteceu. Você trouxe a sua carteira. Enfim, notícias ruins nos achegam. Por mais que estivermos bem, parece que elas vêm como uma tempestade sobre nossas vidas, nos assolando, e a gente não sabe lidar com ela. O texto começa contando a história de Neemias, o copeiro do rei. Tudo estava bem, até que ele pergunta para os seus pais, eu digo aqui sua geração, os seus parentes, a família de Israel, e o que ele escuta é um relato negativo, no qual lhe traz uma tristeza muito grande, e que a Bíblia fala que ele se assenta, chora amargamente, lamenta por alguns dias. O que Neemias pode me ensinar e pode te ensinar como lidar com a adversidade? A primeira lição, ou primeira reflexão que eu posso tirar desse texto, no próprio verso 4, é: não aborte o seu luto. E vou repetir: não aborte o seu luto. Neemias, assim que recebe a notícia ruim, o que ele faz? Ele ora? Não, irmã Fabi. Ele clama? Também não, por mais que logo após ele vai clamar.
Ele jejua? Inicialmente não, mas logo após ele vai jejuar. Ele toma postura, vai conversar com o rei? Não, por mais que logo depois vai acontecer esta postura dele. Mas a primeira coisa que Neemias faz é chorar. 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 No livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1, se você quiser abrir, abra, senão eu vou ler rapidamente, porque o tempo está muito curtinho hoje. Diz assim: para todas as realizações há um momento certo, pastor Alessandro. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e uma época de morrer, um tempo de plantar e um tempo de arrancar do que se plantou. Um tempo de matar e um tempo de curar, um tempo de derrubar e um tempo de edificar, um tempo de chorar, e um tempo de rir, um tempo de lamentar, e um tempo de festejar. Nós cometemos um grande erro na nossa vida. Nós temos uma mania, principalmente o povo evangélico, porque nos ensinaram que crente não fica triste. Eu sou de uma época em que, quando se falava de doenças da mente, ou como depressão, como pânico, isto era no mínimo, demônio, no máximo, potestade. E parece que ser crente é não ser humano. Parece que ser cristão é arrancar de nós a nossa humanidade, que nos faz gente, que nos faz seres humanos. Disseram que eu tenho que estar com a cabeça erguida, que eu não posso chorar, que eu não posso lamentar, mesmo recebendo a notícia terrível, até mesmo no lamento da morte. Quantas vezes eu escutei de pastores que se alguém na minha família morrer, que eu não chore. Eu digo assim: meu irmão, se você não chorar no meu enterro, eu vou virar no túmulo. No mínimo eu vou achar que você não gosta de mim. Porque diga assim comigo: para lidar com a adversidade, eu tenho que saber viver o luto. Não sabote o teu luto. Se recebeu notícia ruim, chore, irmão. Bota para fora o que te atinge agora, para que amanhã você, tendo sabotado a tristeza perdure e você não encontre motivação para lutar pela tua vitória. Entenda, em nome de Cristo, que Deus te trouxe hoje aqui não para te fazer triste, mas para te dar lições importantíssimas para a tua vida, pois eu acredito que, agindo Deus, ninguém vai impedir. A primeira lição que eu aprendo com Neemias é: meu irmão, se receber notícia ruim, chora. Se te passaram um zap dizendo que morreu alguém, chora. Se te passaram uma notícia, te ligaram dizendo que você faliu, chora. Abre a boca e chora, irmão. Berra, grita, te revolta. Deus entende. Você é humano. Olha para o teu vizinho e fala: tu é humano, tu é gente. Até cearense é gente. Viu, conterrâneo? Até cearense é gente. Até a gente pode chorar. Amém, irmão? A gente pode chorar. O marido te magoou, você é orgulhosa. Não vou chorar não, porque ele vai ver. E você vai criando um câncer emocional na tua vida, porque você não quer botar para fora aquilo que o Senhor te colocou como uma dádiva, uma válvula de escape. Diga comigo: luto é válvula de escape. Se é para chorar, eu choro. Mas entenda aqui uma coisa, em nome de Jesus, porque nós temos dois problemas. Ou não choramos, ou choramos demais. Conhece alguém que é chorão demais? Tirando o pastor Dinho. Mas o pastor Dinho chora por outros motivos. A Bíblia fala no verso 4, na parte B do verso, quando Neemias chora, e a Bíblia fala que Neemias, ele chora, lamenta, se angustia, e ele diz assim: lamentei por alguns dias. Diga comigo: por alguns dias. Repete comigo: por alguns dias. O problema do lamento não é o lamento, mas quanto dura o lamento. Repete comigo: o problema do lamento não é o lamento,
Mas quando dura o lamento? Se está durando demais, irmão, está com algum problema. Porque Deus te autorizou a chorar, mas não chorar para sempre. Deus te autorizou a lamentar, mas que o lamento dure por algum tempo. E Neemias faz questão de dizer: esse lamento durou por algum tempo, por alguns dias, e depois acabou. Bateu a poeira, levantou e disse: eu sou brasileiro, não desisto nunca. Aleluia. E tendo ouvido este relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante dos Deus dos céus. O que Neemias está dizendo é o seguinte: eu chorei, eu lamentei por alguns dias, mas os dias tendo acabado, o meu tempo de luto tendo acabado, eu entrei em oração. Eu busquei ao Senhor, eu jejuei, eu entrei em mistério com Deus. Eu entendi que quando acaba o lamento, inicia a oração. Quando acaba o lamento, inicia-se a busca. Quando acaba o lamento, inicia a glória de Deus sobre minha vida. Porque a partir desse momento que a glória de Deus entrar sobre mim, algo de milagroso vai acontecer. Primeira lição: chore. Segunda, pare de chorar. Diga comigo: chorar é importante. Parar de chorar, mais importante ainda. Então que eu não chore. Não chore, porque os que choram serão consolados. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo, diga comigo, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, do povo de Israel. Eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite: quem é você no tempo de crise? Quem é você no tempo de crise? Neemias era copeiro, quem concorda diga amém. Mas o interessante é que dentro do texto, minha irmã seminarista, e ela já olha: pastor, irmãs seminaristas são poucas aqui. Por mais que Neemias seja copeiro, ele se apresenta primeiro como servo. Diga comigo: primeiro como servo. Neemias poderia muito bem, ao texto com qual é escrito, dizer a seguinte afirmação para mim e para você: depois de ter descobrido que Israel estava com seus muros derrubados, suas portas queimadas a fogo, e ter chorado, lamentado, ele poderia ter aberto a sua boca e dito assim a seguinte afirmação: olha, eu sou copeiro, eu tenho os meus peixes. Pois incrivelmente, depois de lamentar e chorar, boa parte de nós não invocamos ao Senhor e não dizemos que somos para Deus. Nós dizemos para Deus o que somos na terra e não o que somos no céu. Mas Neemias não. Ele não se importa com a posição que ele tem diferenciada como judeu, porque tinha uma posição diferenciada, e nós vamos observar isso mais tarde. Mas ele se importa em dizer para Deus: Senhor, eu sou teu servo, é isso que sou. Poderia dizer: Senhor, eu tenho ligações com o rei, eu tenho ligações políticas que podem resolver o problema de Israel. Ele poderia muito bem dizer assim: Senhor, eu estou aqui orando de dia e de noite e dizendo a ti, Pai, eu tenho ligações políticas com o rei, ele pode me abençoar, nos abençoar. Senhor, toca o coração do rei. Mas é isso que Neemias ora. Ele fala: Senhor, eu sou teu servo, que o Senhor abra a porta, que o Senhor seja bondoso para com o teu povo, que o Senhor dê a ordem, porque o que eu sou aqui não vale de nada do que tu és aí. Então Deus está perguntando para você: quem você é para Deus? Diga comigo: servo. Quer saber lidar com a dificuldade? Seja servo de Deus. Não existe dentro da Bíblia, pastora Alessandra, pouquíssimas nomenclaturas que nós podemos ter, ou patentes que nós podemos ter, que gera para nós vitória. E uma delas é ser servo. A Bíblia fala que uma mulher
que era viúva, e já contei sobre ela umas milhares de vezes, estava com grandes problemas e grandes adversidades em sua vida. Primeiro, ela tinha pedido marido, que era um problema enorme para uma mulher cujo que não tinha a facilidade de casar de novo. Os homens, quando ficavam viúvos, era uma maravilha, casava 10, 15 vezes. Mulheres ficavam para viúva mesmo. E o que acontece é que, além de ser viúva, tinha filhos e tinha dívidas. Tudo que a mulher quer na vida: perder o marido, perder os filhos e ficar sem dinheiro. É pesadelo. E ela chega para a profeta. Quem era o profeta? Quem lembra? Você tem que saber essas coisas. O profeta Eliseu. Chega o profeta Eliseu e fala assim: profeta, perdi meu marido. Ele deixou dívidas. E a lei diz que se eu não posso pagar a dívida, meus filhos serão carregados como escravos durante 6 anos. Não está dizendo lá, mas a lei em Levítico confirma. E tu sabes, olha que coisa linda que ela fala, e tu sabes que a nossa família teme ao Senhor. A gente não é qualquer um, não. Nós somos servos de Deus. Eliseu, que tinha um temperamento difícil, nós sabemos muito bem que Eliseu era tipo pastor Dinho. Fica em pé, pastor Dinho. Mas fica em pé, que o pessoal tem que ver uma coisa que era característica de Eliseu, que você também tem. Só que diferente do pastor Dinho, que em relação ao profeta Eliseu, é bem mais manso. A Bíblia fala que quando alguém... Depois você tira como é que era Eliseu. Quando alguém chegava assim: ei, careca, Eliseu dava só uma olhada. Como é que é? Eu sou o quê? Como é que é? Já morria, já perecia. E, enfim, era um temperamento muito difícil Eliseu tinha. E a Bíblia fala que aquela mulher chega para Eliseu e fala assim: olha, tu sabe que a minha família teme ao Senhor. E Eliseu ainda dá uma respostada nela, porque tem um temperamento difícil. O que é que eu tenho com isso? Está na Bíblia, está não? O que é que eu tenho a ver com isso? Por acaso eu tenho algum dinheiro para te dar? Eu não tenho condição. Mas porque aquela mulher abriu a boca e falou: tu sabes que a minha família teme ao Senhor, Eliseu teve que se dobrar diante desta frase e da certeza que tinha o coração daquela mulher e dizer: tu tem em casa? Tenho nada. E aí ele dá vontade, ele dá outra respostada, né? Se não um vaso de azeite, pois pega esse vaso, vai em teus vizinhos e pega vasilhas emprestadas, não poucas, entra na casa da tua casa, pega os teus filhos, fecha a porta e enche. E foi isso que aconteceu, um milagre. Um milagre. Querido, querida, quem você é na crise vai ditar e dizer que tamanho de milagre que você vai receber. E vou te recomendar fazer algo melhor. Pastor, eu sou servo. Mas eu não quero ser só servo, não. A Bíblia fala em João capítulo 15 que é melhor que ser servo é ser amigo. Porque a Bíblia diz que aquele que é servo já ganha muita coisa. A Bíblia fala que o amigo é dado a conhecer os segredos dos céus. E a Bíblia fala que aquilo que o amigo pedir, o pai dará. Porque o filho vai atestar. Aleluia. Quem é você no tempo de crise? Em Neemias 2, no capítulo 2, verso 1, vamos continuar que o tempo só tem 15 minutos. Sangue de Deus tem poder. No mês de Nissan, isto é, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. E nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por este motivo indagou: por que o teu rosto está entristecido? Não estás enfermo? O rei ficou preocupado, porque a gente sabe muito bem o que o copeiro fazia antes de dar comida para o rei. O copeiro experimenta. Ele ia dar um vinho para o rei e tinha o que feito antes? Experimentado. Quando o copeiro chega para o rei triste, o rei fala assim: ei, tu está triste por quê? Está doente? Vamos conversar aqui um pouquinho, pelo menos uma meia hora, antes de eu provar do vinho. Já pensei que vai cair morto. Mas vamos lá.
Não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma, diz o rei. O rei tem até uma interpretação. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro de meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? O interessante aqui, mais uma lição para nossas vidas, que dois são os grandes erros que cometemos quanto ao assunto é lidar com momentos difíceis. Dois grandes erros. Diga comigo, 2 erros. Primeiro erro, contamos os nossos problemas para qualquer um. Diga comigo, contamos os nossos problemas para qualquer um. E qual é o segundo erro, pastor? Não contamos os nossos problemas para ninguém. Primeiro erro, não contamos os nossos problemas para qualquer. E o segundo erro? Não contamos para ninguém. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis 4:18, rapidamente, porque eu não posso, tem pouco tempo. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis 4:18, você vai encontrar a história interessante aqui. É a história de uma mulher. De uma mulher que não tem nome. Era conhecida como a mulher sunamita, como se fosse a mulher brasiliense. Diz assim no verso 18: quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor na cabeça. Presta atenção, para um pouquinho, olhe para mim. Já você volta. Não estou entendendo, pastor, essa história, então deixa eu falar o contexto. Um tempo atrás, alguns anos atrás, o profeta Eliseu, você está sabendo, profeta Eliseu, juntamente com o seu servo Geazi, passava pelas regiões de Sunem. E sempre que eles passavam pela região de Sunem, havia uma mulher sunamita, claro, que o parava e o constrangia a entrar na sua casa, com permissão do seu marido, com certeza, e alimentava ele e seu servo Geazi, e dava guarita, e eles ali dormiam. E por vezes faziam isso, até que um dia que ela chega para o seu marido e fala: marido, vamos construir um quarto para o servo de Deus. Vamos colocar neste quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando ele vier ele tenha a sua privacidade. E ele se chegará e se locará naquele lugar. E assim ela fez. E sempre, agora o servo de Deus, o profeta Eliseu, ele vinha e dormia naquele quarto. E um dia, de tanto bom que aquela mulher fazia àqueles homens de Deus, Eliseu, olhando para Geazi, disse: Geazi, o que podemos fazer essa mulher? Será que nós temos algo para a gente interceder ao rei pela vida dela? Vamos usar os nossos métodos humanos. Mas Geazi fala assim para Eliseu: não, Eliseu, nada humano essa mulher precisa. É uma mulher rica, mas ela tem um problema, o quê? Não vejo filho com ela. Ela é uma mulher estéril, já é velha, é o marido mais velho ainda, e provavelmente o que ela precisa mesmo de um filho. Eliseu chama aquela mulher e diz para ela: mulher, daqui a 9 meses, no tempo certo, você terás um filho. E a mulher fica assustada: que história é essa? Eu filho? Ela não estava pedindo um filho. Ela ficou muito assustada com aquele pedido, com aquela oferta, com aquele milagre. E ela ganhou um filho e o amou demais. E no verso 18 diz assim a palavra: quando o menino já era crescido e saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros, então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor de cabeça. Me está tendo um AVC. E o pai imediatamente rogou ao seu servo. Não sei se criança pode ter AVC. Pode, minha esposa? Pode? Então, pronto, eu acho que era uma coisa, provavelmente uma AVC, não sei o que aconteceu com o menino. Mas o menino estava tendo uma dor muito grande na cabeça. A Bíblia fala o seguinte, e continua: o pai imediatamente rogou a um servo: leva-o à sua mãe. Coisas que homens fazem quando seus filhos estão doentes. Cadê a mãe do menino? Leva esse menino para a mãe dele. Então tomou e levou a sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia. Então, morreu. Ela subiu, deitou-se sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta, vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda?
Talvez pensou assim o marido: mulher, tu acabou de perder o nosso filho e tu quer sair de casa para conversar com um profeta. O que tu vai fazer? Indagou-lhe o marido. Por que vais ter com ele ainda hoje? Não é dia de lua nova, nem sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fique em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou aos servos: conduze-me depressa, e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Eu fico pensando que essa mulher é a cara da minha esposa. É a pastora Alessandra toda determinada e só para quando a vitória chega. Vamos lá. Assim que ela avistou, ela não está nem prestando atenção que eu estou elogiando ela, mas não tem problema não. Assim que ela avistou de longe, mas como eu conheço a minha esposa, a escada, ela repetiu o que eu falei. Não disse? Essa é minha mulher, aleluia, glória a Deus. Ela é capaz de resolver problema de filho e prestar atenção na pregação. É mulher de Deus. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e pergunta: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? O profeta Eliseu chegou e mandou o seu pupilo, o seu discípulo Geazi, ir até a mulher com a seguinte pergunta: pergunta ela se vai tudo bem. Vai bem com ela, vai bem com o marido, vai bem com o filho. Está tudo bem? E ela respondeu a Geazi: o quê? Ô Geazi, a minha vida é um inferno. Você não sabe o que me aconteceu, eu perdi meu filho. Eu estou aqui para que aconteça alguma coisa. Mas não foi isso que ela respondeu. Ela falou assim para Geazi: vai tudo bem. Vai tudo bem. Contudo, assim, ela chegou ao monte diante do homem de Deus e prostou-se a seus pés. E Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa ela em paz, porquanto seu coração está angustiado. Mas o Senhor não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Olha que coisa interessante. A mulher sunamita estava tão determinada em falar da sua tristeza, da sua angústia para a pessoa certa, que nem Deus tinha revelado ao profeta. Nem Deus. Porventura, ela desabafou, dizendo assim: perdi ao meu Senhor algum filho. A pessoa diz que parece com a pastora Alessandra. Te perdi algum filho? Olha para mim. Te perdi algum filho? O profeta vai ter ficado com os olhos arregalados. Eu clamei para ti dizendo que estava precisando de menino correndo para lá e para cá? Não, sunamita, você não pediu. Ok. Lembra aquela cama que eu fiz para você? Lembra? Ele está morto lá. Dê teu jeito agora. A Bíblia fala que o profeta Eliseu voltou com ela, chegou na casa, deitou em cima do menino e a vida voltou ao menino e ele ressuscitou. Se nós aprendemos a colocar nossas lutas para quem pode resolver, milagres vão acontecer. Gente, isso merece até palmas essa frase. Vocês estão tão quietinhos hoje. Se você colocar a tua adversidade, tua luta para quem pode resolver, milagre vai acontecer. Mas se você é só um fofoqueiro da tua vida, eu te digo uma coisa em nome de Jesus, querido: vigia. Tem ali uma mãe querendo um filho, uma filha. Então, está ali, apareceu 2, 3 mães pela mesma filha. Não foi igual a Salomão, que está no meio. Não, está ali, ela já achou. Vamos lá. E outro problema que nós falamos é o quê? É que nós ou contamos nosso problema para quem não precisa escutar, ou contamos para ninguém. Quero dizer uma coisa para você, irmão: abre a tua boca e conta para quem resolve. Não engole teus problemas. Tem quem pode te ajudar. O Senhor também, com certeza Ele é o provedor de toda solução. Mas Deus botou pessoas espirituais nessa terra que podem orar por você em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora abra a sua Bíblia, estou terminando. Em Neemias capítulo 2, não tem segundo livro de Neemias. Então Neemias capítulo 2, verso 5.
Neemias capítulo 2, verso 5. Que diz assim a palavra do Senhor: e respondi, disse Neemias, se for teu agrado, e se teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reconstrua. Presta atenção, olhe para mim um pouco. Até aqui está tudo simples. O rei, ele deu a oportunidade de Neemias desabafar. Neemias desabafou. E é natural que Neemias pedisse isto: Senhor, se for teu agrado, que teu servo puder contar com a tua bondade, eu rogo-te que permita eu ir ajudar a cidade sepulcros dos meus pais, para que eu reconstrua. Até aqui não tem nada de anormal de uma pessoa que tem a oportunidade de pedir alguma coisa para um rei. Amém? Mas o texto do verso 6 continua dizendo o seguinte: então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, falei isso da manhã, porque eu acho que isso é muito importante. É impressionante, pastor Dinho, que quando a gente está com a nossa mulher do lado e alguém pede alguma coisa, a gente olha para a mulher. Olha ou não olha? Quem é um homem que olha para a mulher quando alguém pede uma coisa para você e ela está do lado? A gente olha assim para ela e fala assim: e aí, bem? Não é? Tem uns que são ainda assim, espirituais. Tem uns que são menos espirituais, não olha para ela assim, está pedindo para a pessoa errada, pode pedir para ela. No meu caso é mais ou menos isso, não. Deixa a pastora quieta, senão ela vai brigar comigo depois. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará a tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. E diante dessa anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores, a província de Eufrates, a oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá? E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que ficam junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu a todos os meus pedidos. Que lição eu tiro daqui? Tira a palavra pedidos e substitui por planos. Vamos ter a seguinte frase: e o rei atendeu a todos os meus planos. Por que eu falei planos? Porque, querido, quando Neemias chega ao rei, ele já estava com tudo esquematizado, tudo planejado. Sabe qual é o nosso problema diante da dificuldade da vida? Porque existe uma dificuldade e você receber uma vitória, você deixa de planejar. Isso é uma verdade. Ah, mas não tem jeito. Não importa que não tem jeito. Aquilo que não tem jeito, você não se preocupa. Mas aquilo que é tua parte, você planeja. Aquilo que não tem jeito, que só tem a ver com o rei lidar, você não se preocupa. Você ora. Mas aquilo que é de tua função, você planeja. E esse texto é claro, porque quando Neemias chega ao rei com a cara triste, o rei pergunta: está triste por quê? Ó rei, aconteceu isso. E o rei fala assim, e chega Neemias para o rei e pergunta: rei, por gentileza, me libera para reconstruir Jerusalém, os muros e portas. E o rei fala: pode. Ah, já que pode, calma aqui que eu tenho uma lista que eu fiz lá em casa, que eu estou precisando. Que história é essa, Neemias? Tu já estava com tudo planejado? Estava. Eu estava com tudo planejado. O que Neemias nos ensina? Independente da tua guerra e luta, pastor Júnior, planeja a tua vitória. Independente de que receber um não, planeja a tua vitória. Independente se disseram que é impossível você vencer, planeja a sua vitória. Independente que se estão dando só mais um mês de vida, planeja até as tuas férias. Independente do que esteja acontecendo, planeje. Porque o texto é muito claro. Não se passou 2 dias, 3 dias depois daquele tempo. Foi tudo na mesma conversa. Sim ou não? No final, o que Neemias tinha feito é o que poucos nós fazemos: planejar. E eu quero dizer uma coisa: se Deus planeja, por que você não pode planejar? Olha para o teu vizinho pela última vez e fala para ele: se Deus planeja, planeje também. Lembra aquela mulher
que teve o problema do marido morto e dos filhos para serem escravos, o único erro que eu encontrei naquele texto que aquela mulher comete foi a falta de planejamento. Por quê? Porque quando ela chega em casa e ela vai pedindo ali vasilhas aos seus filhos, e ela não tinha poucas vasilhas, tinha muitas vasilhas, ela foi pegando vasilha, enchendo o azeite, e o azeite foi multiplicando ali, uma multiplicação milagrosa, até que acaba todas as vasilhas e acaba também a multiplicação do azeite. Ela olha para os filhos, e os filhos olham para a mãe, mãe, acabou. E a mãe olha para os filhos, acabou, é agora. Agora eu não sei o que fazer. E era justamente isso que ela estava transparecendo, não sei o que fazer. E agora, mãe, calma aí que eu vou lá no nome de Deus. E ela faz isso. Ela vai, fecha a porta com um milagre na casa, vai lá no nome de Deus e pergunta o que fazer. Por quê? Porque ela não tinha nada planejado. Graças a Deus que o homem de Deus chegou para ele e ainda falou, mulher, ai meu Deus do céu, esses crentes, tu não é cearense não, né? Não sou não. Franco para você. Vai, vende todo o azeite, paga não tira férias ainda, paga a tua dívida. Tem gente que é abençoado, deixa os trem para trás, né? Tem gente que é abençoado, larga até a mulher. Então vigia. Vai, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, alguém planejou alguma coisa ali, que foi Eliseu, porque ele sabia que a vitória era iminente. O grande problema da gente, sabe por que a gente não planeja? Porque a gente acha que não vai receber vitória. A gente não planeja nada. Mas quer dizer para você uma coisa, irmão, olha para mim. Você vai receber a promessa do Senhor. Planeje o teu futuro, contando com a promessa. Planeje o teu futuro, contando com a boa vontade do Senhor. Se chegue diante do rei, quando a oportunidade vier, já com tudo preparado na tua mão. Porque a tua vitória será rápida, em nome de Jesus. Oh! Quem me dá 10 minutos, eu juro que eu termino em 10 minutos. Você acaba o culto em 10 minutos, você vai para fora. Quem me dá? Poucos não, vou terminar o culto. Quem me dá? Então pronto. Ui. O tempo passa. Neemias ele vai reconstruir Jerusalém. Mas de forma específica, os muros e as 12 portas que cercavam Jerusalém. Mas aparecem 3 criaturas que são muito de Deus, para não falar ao contrário. Sambalate. Oh meu Deus do céu, Senhor, eu creio que um dia teu povo conhecerá a tua palavra. Sambalate e Gesem. Repete comigo. Sambalate, Tobias e Gesem. É uns endemoniados que apareceu lá para botar a mão na nossa bênção. E acontece muito isso. A gente está para sair da luta e aparece alguém para atrapalhar. Tem ou não tem? Deus, você já está saindo do deserto. Irmão, já está olhando para Canaã. Já está vendo até as uvas. Aí vem alguém para atrapalhar a tua vida. Diz assim, olha, ei, tu não vai receber não, criatura. Aí você grita assim, sai daqui, circuncisa o filisteu. Não atrapalha a obra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos 4:35, rapidinho. Vamos terminar essa pregação com uma palavra de vitória para você. Viu, pastor Lulu? Olha, se Deus deu vitória, a vitória vai até o fim. Mas Sambalate, Tobias e Gesem quer atrapalhar, mas vai cair por terra. Diz assim a palavra do Senhor no verso 35 de Marcos 4. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, Jesus, deu uma ordem a eles: passemos para o outro lado, ou para outra margem. E eles então despediram-se da multidão e levaram no barco. E o levaram no barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiram. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira as águas estavam enchendo aquele barco. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um
travesseiro. O ronco estava uma bênção, eles estavam num sono profundo. E os discípulos despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de um terrível pavor, e comentavam com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que essa história tem a ver com Neemias? Tudo. Na verdade, a história não tem a ver com Neemias. Neemias é o cara, gente. Essa história tem a ver com a gente. Porque a gente faz tudo certo. Lamenta quem tem que lamentar, para de lamentar, vai clamar ao Senhor. Faz tudo que foi pregado aqui. Mas quando vai chegando na vitória, aparece uma tempestade. Aparece Sambalate, Tobias, Gesem, para atrapalhar você. Aí o que você faz, crente? Você entristece, esmurece, murmura, desiste. E ainda de quebra quer levar Jesus junto. Porque a Bíblia fala que aqueles homens despertaram Jesus para quê? Para acalmar o mar? Sim ou não? Não. Eles acordam Jesus, meus amados irmãos, não para acalmar o mar, para ter livramento. A prova disso tudo é que quando Jesus acalma o mar, eles ficam horrorizados, apavorados. Olha, se eu pedir um milagre para Jesus, Jesus dá um milagre para mim, não fica apavorado não, vou dar glória a Deus, irmão. Independente de como é que ele vai fazer de uma forma diferente, isso não vai me assustar e me aterrorizar não. É estranho a atitude de discípulos com Jesus. Quando Jesus acalma o mar e o vento, eles ficam apavorados. E olham um para o outro e dizem assim: meu Deus do céu, quem é este homem? Que até o vento e o mar obedecem a ele. Ou seja, eles não tinham nenhuma perspectiva que Jesus podia fazer aquilo. Nenhuma. Porque eles acordaram Jesus para Jesus ir no rumo deles. Para que Jesus pudesse fazer o que eles achavam que Jesus deveria fazer. Vamos pular na água e vamos nadando para fora. E esse é o grande problema da gente. Deus te dá uma promessa. E quando aparece a primeira luta, o primeiro sambalate para aterrorizar a tua vida, sabe o que você faz? Você desiste da promessa e ainda quer levar Jesus contigo. Acorda, Jesus, vamos conosco ali, Jesus, vamos comigo ali, porque para cá não dá mais não. Olha, eu era para aquele sonho meu, não rola mais. Aquele meu casamento, ó, não rola mais. Aquela faculdade também não rola mais. Aquela empresa também não rola mais. Aquele emprego, não rola mais não. Aquela igreja, eu não quero mais aquela igreja não, vai rolar mais não. E a gente quer levar Jesus com a gente. E a gente acorda ele na marra. Acorda aí, Senhor, não te importa. E o Senhor fala assim: não estava me importando, não estava dormindo. Já percebeu que quando a gente sai do rumo da promessa de Deus, Deus se cala? Já percebeu quando a gente desvia do rumo da promessa de Deus, Deus se cala? Sabe por quê? Porque ele se cala, pastor. Porque antes de você sair do rumo, ele já tinha dado uma promessa para você. Antes, irmã Ludmila, de sair do rumo, Deus já tinha falado para ti, ó, faz isso, vamos chegar no outro lado. Mas apareceu Sambalate, Tobias e Gesem na tua vida, uma tempestade que tentou roubar a tua fé. E em vez de você focar na promessa, você focou em quem? Na tempestade. E de quebra, porque a gente é crente, diga comigo, eu sou crente, a gente não quer ir para o inferno sem Jesus, então a gente vai com Jesus. Porque a vida de crente é assim, crente não quer ir para o inferno sem Jesus, ele vai com Jesus para o mal. Então ele leva Jesus com você. Aí eles acordam Jesus, Jesus acorda como? Feliz. Sabe por que Jesus não acorda feliz? Porque Jesus ele tinha apostado na vida dos discípulos. Olha para mim em nome de Jesus, estou terminando. Quem estava levando o barco? Os discípulos. Não era Jesus que estava levando o barco, Jesus estava dormindo, gente. Ele tinha muita capacidade, mas não levar um barco dormindo.
Jesus tinha feito o quê, irmã Jana? Jesus tinha confiado num discípulo da sua própria vida. Ele falou, gente, vamos passar para o outro lado, eu vou dormir aqui e vou deixar tudo com vocês, tá? Então, como vocês vão chegar do outro lado, não me importa, só vamos chegar do outro lado. Eu vou tirar um ronco. E ele dorme. E a Bíblia fala que está com um travesseiro dormindo, ele está tranquilo dormindo, numa boa. Aí de repente, gente, se alguém me acordar, eu no sono daquele das 6 horas da manhã, em que o anjo está falando comigo. De repente o anjo fala assim, olha moça, eis que tu receberá a tua... Pai! Ah, incircunciso. Não me acorde já dormindo, é muito triste, eu fico chateado. Jesus ele acorda indignado. Mas eu louvo o Senhor porque Jesus é um cara com uma inteligência emocional tão maravilhosa, que em vez de dar cara a um discípulo, ele primeiro que ele faz milagre, irmão. Ele não dá cara a um discípulo imediatamente, pastor Carol, ele levanta. Quieta, vento. E como a tempestade era de vento e não de água, para quem não sabe o detalhe que está lá escrito, quando o vento para, tudo fica bem. Ele olha para o discípulo agora. Eu descobri com o nosso irmão Camilo que a polpa é na frente, né, Camilo? Eu estou errado. Então ele estava na frente do barco. Ele olha para trás, grito eu. Estavam os discípulos lá. Maria, a gente a polpa é atrás? Disse que era na frente hoje de manhã. Que dá a perguntar para um policial federal onde é que é a polpa e não perguntar para uma marinheira. A polpa é? Agora a frente é a proa, agora a frente é a proa. Pois de manhã vou ter que pregar domingo que vem, me desmentindo a pregação. Então está lá atrás, vamos lá de novo. Faz sentido, né? Quem está liderando fica na frente. Jesus está atrás dormindo. Tá bom? Aí ajeita, dá uma ordem, o vento acaba tudo. Aí olha para os discípulos. E dá aquele carão abençoado. Por que duvidaste? Olha para mim em nome de Jesus. Jesus te deu uma promessa e apostou em você. Ele abriu as portas com o rei. Te deu condição para você receber. Te falou como seria e como seria uma bênção essa promessa se cumprir. Mas por causa de uma tempestade, irmão, você está desistindo. Fica em pé agora aí, vai. Fica em pé. Como falei, não posso passar 10 minutos. Sabe o que você vai fazer? Tira os teus olhos de Sambalate, Tobias e Gesem e coloca teus olhos na promessa. Porque não importa o que acontecer no meio dessa trajetória, o importante é o que é a promessa se cumprir na tua vida. Coloca a mão no teu coração. Senhor, a última lição é: se eu quero lidar com a dificuldade, devo aprender a deixar de olhar para a tempestade e olhar para as promessas do Senhor. Porque tu apostou em mim e tu confiou em mim para levar este barco. Tu disse para mim que eu ia chegar no outro lado. Tu estás comigo e nada me faltará. Que eu possa, Senhor, entender isto e lhe aplicar isso na minha vida. Que homens e mulheres que entraram nesta igreja hoje possam sair daqui confiando em Ti, confiando na Tua palavra, confiando no Teu amor. Que eles possam, ao final de tudo, olhar para a sua Jerusalém e ver os muros levantados, portas consertadas e um grande louvor entoado. Pois aquilo que era lamento, agora é vitória. Que a tua graça, que teu amor incondicional e que a consolação do teu Espírito esteja com toda essa igreja. E todos podemos dizer amém.
Dê uma salva de palmas bem forte.